Estamos aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso programa de número 49. Nós estamos conhecendo, através desta obra, Madame Kardec, A História que o Tempo Quase Apagou, de Adriano Calzone, a história de Amélie Gabrielle Boudet, a Dama do Espiritismo, e também todos os percalços, os problemas que o Espiritismo enfrentou, né, naquela época e durante algum tempo, para que ele pudesse se firmar, para que ele pudesse, para que nós pudéssemos conhecê-lo hoje, né? Então nós vamos continuar aqui a nossa série sobre a vida de Amélie Gabrielle Boudet e sobre a história do Espiritismo também. Depois da publicação do texto, né, de Madame Kardec na Revista Espírita, sobre a experiência que ela vivenciou no estúdio de Bouguer, né, no estúdio de fotografia de Bouguer, algo mais estaria por vir, né, sobre aqueles fatos, sobre os fenômenos das fotografias espíritas. Um cliente de Bouguer se recusou a pagar pela foto tirada. Ele alegava que o espectro, né, o espírito que apareceu, não era nada semelhante com o parente que ele desejava ver. Então ele saiu do estúdio e a notícia, né, da fraude, né, dele estar acusando Bouguer de fraude, saiu pelas ruas mais uma vez. Então, um fotógrafo oficial da prefeitura, né, ouvindo aqueles murmurinhos, né, o alarde, né, que o cliente estava criando, ele, para se aproveitar também da situação e talvez virar destaque, né, em jornais também, resolveu ir até o estúdio de Bouguer e foi junto com a polícia. A visita, né, inesperada para Bouguer se dava para que eles pudessem investigar a fundo, né, essas práticas, aquelas práticas da fotografia espírita que para muitos ainda era bem suspeito, né, algo bem suspeito. O investigador pediu as placas das fotos tiradas por Bouguer e disse que iria revelá-las em outro estúdio, em outro laboratório de fotos. E para surpresa, né, dos examinadores, surgiram apenas nas revelações os espectros, somente a figura dos espíritos, sem retratos de pessoas encarnadas. Então descobriu-se ali uma montagem bem grosseira que deixava bem claro a fraude, né? Algo que não estava correto. Várias hipóteses surgiram sobre esse caso, porém, a notícia se espalhou, né, sobre esse ocorrido, né, sobre o que estava nas fotos, e o nome de Lemarie, o chefe do espiritismo mais importante da Europa naquela época, estava estampado já nos jornais. Caixas secretas foram encontradas, né, no estúdio de Bouguer, e dentro dessas caixas tinham vários fantoches envoltos em ataduras e várias traquitanas, né, vários utensílios artesanais também encontrados dentro do estúdio de Bouguer. Então, o escândalo estava formado, né? A fraude das fotografias espíritas. E esse escândalo acabou atingindo, de certa forma, a nossa querida Amélie. Bouguer acusou Firman de ser o falsário, e esse, por sua vez, disse em depoimento de que o seu chefe e Lemarie sabiam das simulações, sabiam de como eram feitas as simulações dos espectros na foto. No dia 22 de abril de 1875, Lemarie foi preso. E no dia 16 de junho,
um processo judicial foi aberto contra Bouguer, Firmin e Lemarie. A viúva Kardec foi chamada para depor como testemunha de defesa de Lemarie e foi extremamente desrespeitada pelo juiz Millet, quem coordenou, né, os depoimentos, o processo judiciário, né, que tentou de todo jeito, né, manchar também a memória de Kardec, humilhá-la e também falar contra a memória de Kardec. O juiz questionou sobre a veracidade da foto em que apareceu Kardec ao lado da viúva, né? E ao que tudo indica, foi mais uma das fraudes de Bouguer e sua secretária, a senhorita Menessier. Amélie não sabia, porém, quando ela voltou ao estúdio de Bouguer pela segunda vez, Lemarie sabia que ela queria ver Kardec, mas ela não disse para Bouguer, né, e para o fotógrafo que fez a foto naquele momento junto de Bouguer. Então, a secretária dele, que escreveu o bilhetinho que apareceu na foto, né, o quadro com a mensagem, com aquelas palavras que Amélie achou que seria do seu querido Kardec, posto que a caligrafia era bem semelhante à de Kardec. O depoimento de Amélie foi muito tenso, porque durante todo o tempo Millet tentou atacar a obra de Kardec, os seus livros, o que ele fez, né? E também, consequentemente, atacar o espiritismo. O julgamento terminou com Bouguer e Lemarie condenados como falsários e foram condenados a 12 meses de reclusão e também a pagar 500 francos de multa na época. Bouguer, porém, fugiu da França. Ele conseguiu, depois de um tempo, uma liberdade provisória, temporária, e aí nesse momento ele fugiu e não cumpriu a sentença da justiça. Firmin também foi condenado a 6 meses de reclusão e também a pagar uma multa menor do que a de Lemarie e Bouguer, mas não cumpriu a pena toda também. Ele conseguiu sair antes do tempo com a ajuda de algumas pessoas importantes na época. Lemarie, porém, não fugiu e nem recorreu a privilégios. Ele cumpriu sua pena, 12 meses, 1 ano de reclusão. Tentativas aconteceram durante esse período para que ele fosse solto, né, posto que ele se dizia inocente. Ele foi até tentaram obrigá-lo a se dizer culpado, assim sua pena seria diminuída, porém ele permaneceu firme dizendo que era inocente no caso. E isso, né, estava claro de que a prisão de Lemarie não era somente para ele, né, mas para todo o espiritismo e os espíritas, porque havia muitas pessoas contra essa doutrina, contra o espiritismo na época. Estava ali então fotografada, né, a maior humilhação pública da história do espiritismo. Madame Kardec foi declarada pelo tribunal como vítima de um golpe e não como cúmplice, né? Ela foi declarada vítima, posto que ela realmente não sabia de todos os fatos que aconteciam dentro do estúdio. E em setembro de 1887, Gabriel Delane escreveu no jornal Le Espiritisme, ele escreveu um texto que se intitulava A Morte do Espiritismo. E disse que, se o homem que estivesse à frente da nossa doutrina, referindo-se a essa expressão, né, falando sobre Lemarie,
em 1875 tivesse seguido uma linha de conduta, nós não teríamos sido expostos à vergonha do processo Bouguer. Eles quiseram misturar comércio sujo com a filosofia pura de Allan Kardec. Segundo dados bibliográficos, Lemarri escreveu em cárcere um texto sobre a sua inocência, mas estava confiante na decisão do tribunal e iria cumprir a sentença. Bouguer, enquanto esteve refugiado, ele escreveu uma carta com remorsos para a justiça, dando testemunho da inocência de Lemarri, dizendo que, embora muitas das fotos fossem verdadeiras, quando não conseguia, através da sua mediunidade, fotografar os espíritos, ele se utilizava das fraudes, ele praticava as fraudes. Ele lastimava também por ter abusado da boa-fé de Lemarri. A verdade é que Lemarri, ele quis retroceder, trazer o espiritismo de volta aos fenômenos físicos, e em vez de prosseguir com o trabalho científico de Kardec. Kardec já havia dito que o espiritismo deveria ser uma doutrina de estudos e aprimoramento moral, e que os fenômenos físicos já não eram mais tão necessários. Lemarri, ele foi denominado o coveiro do espiritismo, quando, na sua invigilância, ele quase provocou o desfalecimento da doutrina espírita. E os inimigos do espiritismo, que estavam à espreita de que algo acontecesse, de que algo atravancasse esse movimento ascendente da doutrina dos espíritos, se aproveitaram desse momento de fraqueza. E nós sabemos que o espiritismo vem sendo há muito alvo de fraudes e perseguições. Por isso, a prudência alertada tanto por Jesus quanto por Kardec, o codificador do espiritismo, ela sempre se fez necessária e sempre se fará. E é isso. No próximo vídeo nós continuaremos falando sobre este livro, sobre essa série de Amélie Gabrielle Boudet. Espero que estejam gostando. Todos os vídeos estão no canal Rossano Sobrinho. Quero agradecer aos amigos que compartilham os nossos vídeos, agradecer aos nossos colunistas, aos patrocinadores que estão sempre conosco, pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, que nos ajudem nessa divulgação. Sigam também nossa Livraria Espírita no Instagram, a Livraria Espírita Altos Planos, e nós temos também lá o Clube do Livro Espírita Altos Planos. Por apenas R$ 35,00, de 2 em 2 meses, você pode adquirir em casa um livro espírita e nos ajudar também a manter o canal Rossano Sobrinho. Grande abraço a todos e até o nosso próximo quadro Educação do Espírito.